Prezados irmãos e amigos, graça e paz, que estamos nós mais uma vez na TV Caminho Livre. Conforme eu prometi a vocês, hoje eu estou aqui na casa deste homem de Deus, pastor Walter Graciano Martins. Eu disse para vocês, num vídeo que eu gravei sábado, dia 28, que eu entrevistaria o homem que fez Calvino falar português aqui no Brasil. Está aqui. Pastor Walter, graça e paz, que alegria estar na sua casa, que prazer ser recebido por você dessa forma aqui na sua residência. Que bom saber que você está em Goiânia. Há quanto tempo você está em Goiânia? Há 15 anos nesta etapa agora, porque eu já morei em Goiânia no passado. É mesmo? É. Eu estou nesta etapa, faz 15 anos que nós estamos morando em Goiânia. Que bom. Fala uma coisa, nós hoje vamos, nessa primeira entrevista, porque eu pretendo, de agora em diante, na medida do possível, sempre trazer a participação do pastor Walter. Nessa primeira entrevista eu quero conhecer um pouco mais, assim como eu tenho certeza que você também quer conhecer um pouco mais da vida deste homem que se imiscuiu numa obra, numa missão, que eu diria não ser para muitos, mas para pouquíssimas pessoas. Walter Graciano nasceu onde? Eu nasci na cidade mineira de Tupaciguara. Minas Gerais. No Triângulo Mineiro, na zona rural. E em 1939, junho precisamente de 1939, eu nascia na zona rural de Tupaciguara, que foi minha cidade por até a idade de 20 anos, quando eu saí para o seminário e só voltei de vez em quando. Seminário? Seminário. Católico? Evangélico? Evangélico. Mas a sua família já era evangélica? Não. Ninguém era evangélico. Todos nós, os pais, os meus irmãos, todos os familiares, só conhecemos uma religião, a religião católica. E o meu conhecimento do Evangelho foi um fenômeno que só posso entender vir de Deus, vir do Espírito de Deus, porque humanamente era impossível ser evangélico, porque toda a convicção, todo o lastro de conhecimento religioso e prática religiosa era católica, e na prática havia também o Espiritismo. Sim. O Espiritismo. Isso foi em 1959? Você foi para o seminário? Eu fui, não, foi um pouco mais. Em 61 eu fui para o seminário. Mas o que te levou? Essa é a minha curiosidade. Você numa família católica, permeada pelo catolicismo sob todos os aspectos, né? Vivendo numa cultura extremamente católica, numa região igualmente católica, né? O que foi que te chamou a atenção para a questão do Evangelho? Foi a vontade imperiosa, soberana de Deus em me encaminhar, porque Ele foi me encaminhando de maneira que eu não queria, por rumos que eu não queria. Primeiro, minha família se desuniu, os pais, os irmãos, e eu tive que viver na adolescência sozinho. E onde eu fui morar sozinho? Numa pensãozinha humilde, cujos proprietários eram evangélicos. Pois é, mas onde foi, quando e como foi o seu primeiro contato com a Bíblia, com a Palavra de Deus? O meu primeiro contato foi com a igreja presbiteriana pequena, lá em Tupaciguara. A irmã da proprietária da pensão
muito crente, frequentava bem a igreja, e um dia disse: Walter, me leva à igreja porque eu estou sozinha, eu não quero ir sozinha, me leva lá. E eu fiquei muito aborrecido, porque eu não queria ir lá, eu não queria entrar naquele lugar. Mas ela era tão boa para mim, que eu não pude dizer não para ela. E fui com ela. Qual foi a minha surpresa? Aquele jovem simples, me abraçando, me saudando, né, me dando as boas-vindas e me convidando a continuar. Até que chegou um dia que ela não pôde ir. Então eu disse para ela: pois eu vou à igreja. Foi uma grande surpresa para toda aquela casa. Eu fiquei naquela pensão uns 5 anos. E ali, naquela igrejinha pequena, humilde, é que eu aprendi o beabá evangélico. Porque nem Bíblia eu tinha. Minha primeira Bíblia foi comprada a prazo. Olha só. Fiado. O pastor tinha umas Bíblias para vender e eu disse: eu quero comprar minha Bíblia. E eu nunca tinha visto a Bíblia. Eu quero comprar minha Bíblia. E ele então disse: você me paga depois. E eu ganhava tão pouco. Eu era ferreiro, trabalhava na oficina de ferraria. E ganhava tão pouco que às vezes não dava nem para pagar o preço total da mensalidade da pensão. Então comprei a Bíblia fiada, eu sei que eu paguei. Mas como eu paguei, eu não tenho ideia mais hoje. Agora, quando eu peguei a Bíblia pela primeira vez, foi dramático. Dramático por quê? Porque eu estava acostumado a adorar ídolo. Sim. E quase fiz da Bíblia meu ídolo. Eu senti que aquele livro era tão sagrado que minha vontade era colocá-lo em algum lugar, um altar, e me prostrar diante dele e adorá-lo antes de abri-lo. Ou seja, você já sentia, né, quando você segurava a Bíblia, que aquele não era apenas um livro, né? Ô Paulo, o Espírito de Deus, hoje é que eu entendo, o Espírito de Deus agia dentro de mim. Ele podia fazer minha vontade, transformar minha vontade completamente para querer a verdade. No íntimo eu queria a verdade, mas eu queria a verdade daquela religião em que nasci. Sim. Não a verdade que eu vim conhecer depois na Santa Escritura. Agora, quando eu tive contato com a Santa Escritura diretamente, é que eu vi que o Espírito de Deus estava trabalhando dentro de mim e por trás de mim, me impulsionando para aquele rumo. Daí, no meu livro, no meu segundo livro, né, eu faço muita ênfase à doutrina bíblica da providência divina. Sim. Deus nos governa. Sim. Ele nos governa dia e noite. E às vezes fazendo o que nós queremos e depois descobrimos que fizemos exatamente a vontade dele. Essa é a fé, chamamos reformada, a fé calvinista. Pastor Walter, não querendo te interromper, mas te interrompendo, eu tenho uma curiosidade, porque eu também venho de um lar católico, assim como você, né? Eu posso dizer que, óbvio, né? As nossas experiências, a sua e a minha, nelas existem alguns pontos de semelhança, né? Uhum. Então eu posso te entender quando você fala isso, eu te entendo perfeitamente, mas eu queria que você me dissesse uma coisa. Quando a sua família, extremamente católica, tomou conhecimento de que você estava frequentando uma igreja presbiteriana lá na pequena cidade do Tupaciguara e com vistas a um futuro compromisso, um vínculo, né, com a igreja, como é que foi a reação da sua família?
Ô Paulo, minha família foi amordaçada porque ela me deixou à deriva. Ela sabia que eu podia me tornar um bandido. Lá é quente. Por isso que quando o Mas indivíduo bandido diz, por quê? o indivíduo diz, eu me tornei bandido por circunstância, isso não existe. Eu poderia ter sido um bandido e não me tornei um bandido. Eu me tornei um cristão lapidado pela leitura da Bíblia. Eles ficaram amordaçados, porque não podiam chegar para mim e dizer, você está perdido, está errado, porque eles me deixaram sozinho. Mas, aos poucos, eles foram descobrindo que aquela religião não podia ser ruim. Meu pai chegou a dizer numa reunião lá com os outros filhos, dizendo, nós precisamos prestar atenção na fé do Walter. O Walter não está errado, ele está mais certo do que nós. Seu pai falava isso? Falava isto. Tanto é que depois, mais tarde, ele abraçou a mesma fé. Ó, e a sua mãe? Minha mãe não, minha mãe morreu na prática da bruxaria, misturado com romanismo. Uma espécie de sincretismo religioso. E a minha família, meus irmãos, só um é cristão, é evangélico hoje. Tanto é que ele é presbítero, aqui da Igreja Presbiteriana União. Mas os demais, todos seguem até hoje, os irmãos, cunhados e cunhadas e sobrinhos seguem o romanismo. E alguns seguem de maneira bem de perto. Sim. E acho até admirável, porque Sim. a minha tese é eu amo os católicos romanos. Sim. Eu amo. E admiro muitos que praticam. Está errado. Um mundo de erro. Mas eu amo. E chego a pensar e declarar que muitos são salvos pela mesma graça. Exatamente. Pela mesma graça, mesmo com aqueles erros, mas eles pensam que estão certos. Sim, exatamente. Embora o ditado que diz que o inferno está cheio de boas intenções, mesmo assim, eu acho que o católico pode e deve ser salvo pela mesma fé, na graça de Deus, quando ele confia na graça. E muitos dos meus irmãos e sobrinhos, eles foram influenciados pela minha firmeza, pelo meu testemunho. E, aliás, eu acho que eu abreviei a aposentadoria porque eu sabia que eu precisava sair. Eu não falo, Paulo, eu não falo para eles. Eu não falo para eles de minha convicção. Sim. Eu dou testemunho. Para todos eles eu dei Bíblia. E incentivo a leitura da Bíblia. Mas eu nunca apontei diretamente, você está errado com este ponto aí, com essa crença. Eu nunca fiz isso. Nunca tentou dissuadir isso, né? Não. Eu acho que meu papel é diferente. É com a minha vida, com a minha convicção, é que eu vou mostrar para eles que eu estou mais certo. Ok, agora me fala uma coisa. Tá certo, você começou a frequentar a pequena igreja presbiteriana do Passiguara, foi muito bem acolhido pelos irmãos. Isso, de algum modo, te impactou positivamente, não foi? Positivamente. Ótimo. Aí eu quero saber o seguinte, a decisão de ir para o seminário, quando foi? Estudar teologia. Ou não? Foi estudar teologia. Quando eu firmei na igreja, fui recebido à comunhão da igreja e comecei a ler a Bíblia, seriamente, lendo. O meu pastor era um jovem solteiro, recém-formado no seminário. E a vida dele era tão certinha, tão retilínea, um homem sério, um homem honesto. Como eu entendo, o cristão tem que ser uma pessoa honesta. E ele me influenciou de tal maneira que eu queria ser como ele.
Eu queria aprender a ensinar, a pregar como ele. Eu ficava assim, de olhos esbugalhados nele, enquanto ele estava lá no púlpito pregando, ou lá na mesa ensinando uma lição dominical. Sim. Então, com isto, foi despertando dentro de mim o desejo de fazer o seminário. Ele me explicava muitas coisas sobre o seminário, mas, São Paulo, eu não tinha cultura para ir ao seminário, minha cultura era um pouco mais de zero, eu não tinha dinheiro para ir ao seminário, eu não tinha, a igreja era pobre para me mandar para o seminário, eu não tinha um tutor para responsabilizar-se por mim no seminário, mas eu tinha que ir ao seminário. E eu me preparei para ir ao seminário sem essas coisas. E fui para o Sem todas essas qualificações. E fui para o seminário. Foi. Qual é o seminário? O seminário que eu estudei não era o seminário completo, que é de 4, 5 anos de estudo de teologia. Era um pequeno seminário de 3 anos, lá em Minas Gerais, em Patrocínio. É um Instituto Bíblico Eduardo Lende, que é IBEL. Ele é conhecido, projetado, uma grande escola até hoje, e o diretor é o presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o Roberto Brasileiro, Dr. Roberto Brasileiro. Naquele tempo ele era de calças curtas, mas ele é de Patrocínio. Então eu estudei lá, e depois não pude estudar nenhum outro seminário. Eu sou um indivíduo leigo, eu sou leigo em tudo. Eu não fiz curso de música e toco instrumento. Qual instrumento você toca? Eu toco qualquer um que vier, eu arranho. Eu não fiz curso de datilografia, eu não fiz curso de teologia, nem de português, nem de inglês, nem de outra língua, nem de tradução. Eu sou um leigo, completamente leigo. Você é um autodidata. Sou um autodidata. Alguém, alguma vez na sua vida, presta atenção nessa pergunta que eu vou fazer agora, gente, porque quem é autodidata sabe, né? De certos preconceitos que alguns círculos considerados intelectuais, né, direcionam para as pessoas autodidatas. Alguma vez na sua vida você se sentiu inferiorizado, você se sentiu inferior, você se sentiu menor por conta de alguma crítica, por conta de alguma observação em relação ao seu autodidatismo? Quase sempre velado, mas um velado que transparecia ou transparece, por exemplo, na prática. Por exemplo, eu sou um indivíduo muito sozinho. Eu não sou, aqui em Goiânia, eu não sou um indivíduo popular em Goiânia. As igrejas de Goiânia não me conhecem. Os pastores de Goiânia sabem quem sou eu. Mas não se tornam meus amigos, não se aproximam de mim, não conversam teologia comigo. Então, aqui em Goiânia, eu sou um indivíduo exilado, eu costumo dizer. Eu sou um cristão exilado aqui, e eu tenho que, em grande medida, porque eu sou um autodidata. Eu não sou um diplomado. E isto não me inferioriza. Isso não me atinge. Porque o que eu faço, o que eu já fiz e faço e vou fazer é tão grande, mas tão grande, que alguns dos grandes me admiram e me falam. Falando desses grandes que te admiram, que falam com você de igual para igual, você poderia citar alguns nomes? Aqui mesmo em Goiânia nós tivemos um grande pastor da igreja presbiteriana, liderando a primeira igreja presbiteriana aqui em Goiânia, né? Inclusive o Dr. Augusto me visitou com a esposa,
porque a gente era conhecido desde São Paulo. Vai ver mais e ele, nesta época. Ele disse, eu acredito, que aprecia isso. muito o que eu faço, e que de um grande valor. E eu vi num vídeo dele no Facebook, a biblioteca dele, e notei grande parte dos livros dele lá, livros de minha tradução, né? Sim. Ele tem, por exemplo, um que me falou pessoalmente, que me admira muito e admira o que eu faço, o doutor Heber Júnior. Heber Júnior, o pai Sim. dele foi sempre meu amigo há muitos anos. Ele me falou que ele lê Calvino em minhas traduções. E disse mais, Walter, o serviço que você presta em traduzir João Calvino para nós é muito grande, porque eu morei nos Estados Unidos, eu sou tradutor simultâneo. Eu reviro o inglês como o português. Para mim é comer arroz com feijão, o inglês, mas não das obras de Calvino. Eu não assimilo o inglês das obras de Calvino. E você traduzindo, você põe nas minhas mãos as obras de João Calvino. Bom, você já falou de Augustus Nicodemos, eu também admiro muito o trabalho do pastor, doutor Augustus Nicodemos. Falou do Heber Júnior. Eu, inclusive, tenho um livro do Heber Júnior, onde ele trata sobre... Grande homem, né? Um grande Sim, não duvido disso, não. Eu tomei conhecimento do Heber Júnior através de seu pai, por ler os livros do pai dele, que são sensacionais. O Heber Carlos Campos, não é isso? Que foi pastor da Igreja Central Presbiteriana em Anápolis. Quando eu era pastor em Séries. Fizemos amizade e o Heber Júnior disse, meu pai é seu fã. Pois é, que coisa boa, coisa maravilhosa. E aí, além do Heber Júnior, além do Dr. Augustus Nicodemos, quem mais, com quem você pode dizer assim, não, olha, eu tenho um certo conhecimento, eu tenho uma certa relação, desses considerados grandes aqui do Brasil? Aqui em Goiânia, o diretor do seminário, Dr. Saulo Carvalho, eu não digo que o seminário abriu suas portas para mim aqui em Goiânia. Não, você está falando do Brasil Central? Não abriu. Abriu assim, a mesa. Ô, Valdo, você está bem? Tal. Eu preguei lá algumas vezes. E tal, né? Um grande problema que atrapalha a minha vida com os grandes da igreja é a ciência da pregação, a retórica, que eu conheço, mas não ponho em prática. Então, para eles, eu não sou um pregador. E eu mesmo digo, eu não sou um pregador, eu prego. Então, meu modo de ensinar a Bíblia é muito simples, de pregar é muito simples. Eu não sigo as regras científicas da retórica. Então, por isso eu não prego nas igrejas. Faz tanto tempo que eu não subo a um púlpito que eu estou perdendo o jeito. Se eu for subir um púlpito, eu não vou saber nem direito como vou subir a um púlpito. E um homem que deu a vida há 60 anos, deu a vida para a igreja, isso me causa tristeza. Mas é um fato. Sim, você pastoreou quais igrejas, em que lugares? Eu fui pastor em Minas Gerais, em 3 igrejas em Minas Gerais. Comecei em Iturama, que hoje é uma boa cidade, lá no Pontal Mineiro. Depois Pirapora de Minas. E depois João Pinheiro, que fica na BR, a Brasília, BH. E depois Goiânia. E de Goiânia eu fui para Paraíso do Tocantins, naquele tempo Paraíso do norte de Goiás, e de lá eu desci para Séries, eu fui pastor em Séries 9 anos, e de Séries eu fui para São Paulo fazer outras coisas que... Não, mas você pode falar, você foi para São Paulo, de Séries você foi para São Paulo, um cafezinho, é? Assim que terminar aqui a gente vai. Quer dizer que de Séries você foi para São Paulo... Dirigir a editora ou não? Isso foi Fui convidado pelo Supremo Conselho
para compor a diretoria da casa, daquele tempo era Casa Editora Presbiteriana, e que hoje é a Editora Cultura Cristã. E eu fui para isto, eu fui um dos 3 diretores, eu era um deles. E inclusive o diretor, editor, eu terminei meu tempo lá quase 8 anos, diretor, editor. Então eu fui editor daquela casa. E o que me sucede lá hoje é um grande homem de Deus que transformou aquela editora numa das maiores do Brasil. Uma das maiores do Brasil, uma das mais importantes. Mais importante por causa da sua seriedade reformada. Sim. Então, lá eu fiquei morando uns 20 anos, pastoreando igreja não, ajudando a pastorear igrejas lá. Sim. E a principal igreja que participei do pastorado foi a primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo. Lá eu fiquei uns 13 anos. E minha esposa foi trabalhar no Mackenzie, lá ficamos até que tivemos que vir para Goiânia, porque meus sogros velhinhos moravam em Goiânia, doentes, e a minha esposa é filha única de mulher. Ela veio, nós viemos, e eu continuei meu trabalho de tradução, e ela veio cuidar dos pais até morrer. Bom, ou seja, a necessidade te trouxe a Goiânia. Exato. Certo? 15 anos atrás. Ok. Como é que se iniciou essa questão de você traduzir nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que João Calvino? Como é que se iniciou essa coisa? Como é que você fez? Sendo um autodidata, como é que surgiu esse interesse? Eu queria, é uma curiosidade que eu tenho. E está no meu livro, João Calvino no Brasil. Eu quero apresentar esse livro depois. João Calvino no Brasil, eu escrevo a minha história com João Calvino, caminhando pelas quebradas aí do Brasil. E essa é uma parte gigantesca e dramática, porque todos que conheciam João Calvino conheciam mal. João Calvino no Brasil, a Igreja Romana, o clero fez isto, transformou João Calvino Lutero em monstros. Não faz isso hoje porque não tem como. O Brasil se encheu de João Calvino, de Lutero, e em grande parte, modéstia à parte, eu digo que o meu empenho com João Calvino, que começou do nada. Eu costumo brincar dizendo que eu nasci calvinista, é uma brincadeira, porque eu não nasci nem cristão, né? Mas minha convicção, por causa do tipo de convicção, do encontro com o Evangelho, é que me fez unir ao pensamento calvinista da soberania absoluta de Deus. Para o calvinista, Deus é soberano absolutamente. Nós somos miséria. Esse foi o aspecto do ensino de Calvino? Esse foi o aspecto que foi. Que te chamou mais atenção? Foi. Foi aquele que te fisgou, que te ganhou, que te pegou. Para Calvino, Deus é soberano absolutamente. Daí ele enfatizar uma coisa que eu nunca enfatizei, que Deus predestinou para a perdição e para a salvação. Eu não toco, sobre a perdição eu não toco nesse assunto, que é muito forte. Mas a predestinação, por exemplo, eu nasci de novo lendo na Bíblia e crendo de todo o coração. Porque não Isso não te chocou? A primeira vez que você tomou conhecimento, não te chocou, não? Chocou. Eu não entendi nada. O problema dos cristãos hoje, Paulo, é de não entender a predestinação, que é muito complexa, e com isso negam. Acham que têm o direito de negar. Você acha então que boa parte desta resistência em aceitar a eleição da graça e obviamente associada a ela a predestinação é em função do não entendimento dessa doutrina? Porque primeiro passo que o cristão deve fazer ao ler a Bíblia
é que certas doutrinas ele não procura entender primeiro. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Se está na Bíblia, é dada pelo Espírito Santo, essa é a verdade. Então, uma vez crendo que a predestinação está na Bíblia, então foi dada pelo Espírito Santo, ele quis que nós entendêssemos o suficiente essa doutrina misteriosa. E muito bem, o primeiro passo é aceitar que o que a Bíblia contém é a verdade divina. E se é a verdade divina, é minha obrigação de crer, mesmo não entendendo. E em seguida, Paulo, a passar a se interessar, amar aquela doutrina, procurar entender ao máximo. Sim. E a incompreensão da predestinação se deve à nossa incapacidade de entender as coisas de Deus. Está escrito. Nós não entendemos as coisas de Deus. Por exemplo, quem nega a predestinação aceita a doutrina da triunidade de Deus. Sim. Ora, para mim a doutrina da triunidade de Deus é muito mais pesada do que a predestinação. Muito mais, costumo dizer isso. Outra doutrina. E eles aceitam que Jesus realmente, o Verbo se fez carne, se fez um de nós, se fez um homem. Ora, para mim isso é muito mais profundo do que a predestinação. É verdade, é verdade. Então, eu não tive dificuldade com a eleição, a predestinação e tal, porque eu já fui encarando essas outras grandes doutrinas que eu creio que todo cristão crê. Então, o que me fascinou em Calvino desde o começo é a coragem dele em não negar uma doutrina por ser incompreensível. Você acha... Talvez eu não devesse te fazer a pergunta que eu vou te fazer agora. Porque você está lidando com as obras de Calvino há quantos anos? Há 20 anos. 20 anos que você está lidando diretamente com Calvino, com as palavras de Calvino. Você faz a tradução do inglês? Do inglês para o português. Para o português. Calvino foi muito contestado, a gente sabe disso. Quem lê continua sendo e será até o fim da... certo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você não acha que Calvino foi injusto com Miguel Serveto? Não faltou misericórdia, não faltou um pouquinho mais de bondade? Hã? Não, a história real de Calvino e Serveto, quando eu traduzi uma obra, João Calvino e seus inimigos, está ainda na gráfica, está ainda na editora. Quem é o autor? Você sabe? Você lembra? Ele foi o Calvino? Não, alguém escreveu sobre ele. Tá bom. Mas, se nós descobrirmos a situação política daquela época, a situação religiosa daquela época, quem estava procurando Serveto para matar não foi João Calvino, foi a Igreja Romana. A Igreja Romana escreveu um documento para Genebra, para o Conselho de Genebra, solicitando a entrega de Serveto para ser queimado na fogueira. Agora, a mentalidade daquele tempo é que a heresia tinha que ser extirpada. Nesse sentido, Calvino teve parte na culpa, entre aspas. Eu digo entre aspas. Mas João Calvino lidou com a situação de Serveto naquele tempo, no momento de declínio do prestígio dele. Ele estava para ser expulso de novo de Genebra. Ele não tinha autoridade. Ele pediu ao conselho que mudasse a morte, a aplicação da sentença da fogueira para decapitação ou outro sistema, que fosse pá. Mas o conselho não concedeu, não atendeu. E João Calvino, amorosamente, ele visitou Serveto na prisão para aconselhar que Serveto se arrependesse, aceitasse a doutrina da Trindade. Ele não era trinitariano, não sabia disso. O Serveto, na história, era um indivíduo terribilíssimo. Ou seja, os inimigos de Calvino
e aí eu não vou tratar de identificá-los, nem de rotulá-los, mas os inimigos de Calvino, em todas as áreas, em todas essas dimensões da vida, eles trataram de pintar um quadro, como você disse, monstruoso sim. de Calvino, Sim. né? Calvino Sim. monstro, né? Tá. O impiedoso, né? O cara sem misericórdia, e trataram de pintar Miguel Serveto como a vítima, o coitadinho, exatamente, injustiçado. E isso aí criou um grande impasse para o reformador, porque João Calvino foi um homem que até a Igreja Romana, até autoridades romanas elogiaram. Era um homem íntegro, era um homem servo de Deus. Para ele, uma doutrina como a Trindade, que fosse blasfemada, o blasfemo tinha que ser eliminado da sociedade. Era o espírito da época. Quando o Serveto foi queimado, muitas autoridades escreveram para Calvino elogiando a atitude do conselho da cidade. Por exemplo, Lutero escreveu, Zwinglio escreveu carta, o Melancto escreveu para ele, elogiando a atitude de queimar aquele monstro. Era o espírito da época. Agora, olhar João Calvino sozinho, matando Miguel. Por exemplo, na minha tese em defesa de Calvino, eu digo o seguinte: João Calvino jamais abonaria a morte de um católico romano. Por que você acha isso? Porque ele tinha a Igreja Romana como rebanho de Deus. Calvino não apareceu para criar uma outra religião. Ele apareceu para convencer o Papa e todo o Vaticano a transformar a religião católica numa religião realmente romana. Daí reforma. Sim. Ele queria reforma. Lutero também. Queria reforma da Igreja Romana. Não criar outra coisa. Portanto, ele chama os católicos o rebanho de Deus. Para Lutero, para Calvino, a Igreja Romana, o povo, ele era duro com o clero. Ele foi duríssimo, ele chamava o Papa de monstro, de anticristo, etc. Mas o povo católico era o rebanho de Deus. Jamais ele escreveria um documento pedindo ao conselho que eliminasse um católico romano. Nunca passou isso pela cabeça dele. Pastor Walter, quantas obras de Calvino você lembra já ter traduzido? Porque eu sei que é um número enorme, é um grande número, um número grande de obras de João Calvino que você traduziu para o português. Você lembra mais ou menos? Ao todo, tem 70 volumes. Ele escreveu, né, de obras pequenas, bem miúdas. Sim. e tal. Você traduziu quantas dessas 70? Só falta umas 5. Agora tá, outra pergunta. Destas 65 obras que você traduziu de Calvino, qual foi a mais difícil, a mais complicada, a que mais te deu trabalho? Aquela que fez com que você tivesse que realmente cavar fundo mesmo nas questões linguísticas, etimológicas, enfim. Qual foi que te deu mais trabalho? Eu creio que pela extensão, pelo volume da coisa, foi o comentário aos Salmos. São quantos volumes? São 4 volumes, umas 600 páginas cada volume. Aquilo, eu tinha um pouco de cabelo, não era tanto como você não, Paulo, mas eu tinha mais cabelo. Né? Mas, um trabalho como aquele, e outra obra que me deixou realmente careca, foi o Compêndio de Teologia Apologética de François Turretini. Eu tenho 3 volumes, certo? Eu tenho. Você traduziu? Foi. Se você comprou logo que saiu, eles omitiram o meu nome. Então a minha vida inteirinha de ventos contrários, viu, Paulo? Ventos contrários. E olha, tempestades contrárias
vir de frente para me destruir. E essa aí, se você comprou mais tarde, tem um selo. Comprei agora, recentemente. Então, tem um selo. Tem um selo. E diz lá que houve um equívoco tal, e que eu sou o tradutor da obra, né? Então, aquela obra terribilíssima, um inglês arcaico, muito difícil, mas os Salmos de Calvino... Este foi o que te deu mais trabalho. Isso deu trabalho. Consumiu mais. Consumiu muito minha vida. Tá. E qual obra de Calvino te trouxe mais alegria, mais prazer, mais satisfação? Como teólogo que eu sei que você é, como pastor, como homem de Deus que eu sei que você é, como marido, como pai, como filho, qual foi que te trouxe mais bênção, mais alegria em ter traduzido? Eu sei que é difícil essa pergunta que eu estou te fazendo, porque é muita coisa. Eu sei que é muita coisa maravilhosa saindo de Calvino. E Calvino é muito coerente, ele não tem altos e baixos no pensamento escrito dele. É uma consistência só. Mas um dos comentários mais belos que eu traduzi dele, e que me deleitou a alma, até porque é um livro da Bíblia que eu acho tão fascinante pela complexidade dele, que eu poderia viver mais 1000 anos lendo, decorando todo aquele livro e não conseguiria entendê-lo. Hebreus. É mesmo? Hebreus. Esse foi o livro que produziu muita alegria, muito prazer espiritual. É mesmo. Você fica, eu estou percebendo que você ficou até emocionado. Não, eu quero dizer o seguinte, aproveitar o gancho, dizer o seguinte: em todas as minhas traduções, eu traduzo, eu estou trabalhando lá, um monitor, o PDF, o da direita já é traduzido, e com frequência eu paro, olho para o céu e digo, aleluia. Meus olhos se enchem de água, de emoção. Que coisa boa. Todo o meu trabalho, Calvino então, para mim aquele foi um santo varão que a vida inteira e o tempo todo até hoje vai ser até o juízo final sendo difamado. É verdade. Pela ignorância da realidade dele. Então é um grande peso para mim conhecer João Calvino como conheço, saber quem ele foi e saber como ele é difamado, ele é esmagado, esfarelado, ou pelo menos tentam, né? Pelo menos tentam fazer isso. Um homem extraordinário, um homem santo. João Calvino não é o demônio que pintam. A Igreja Romana, a cúpula, tem uma grande medida criminosa diante do mundo em difamar de Lutero e João Calvino, principalmente João Calvino, como tem feito. Pastor Walter, você traduziu Calvino, você traduziu François Turretini, você traduziu David Martin Lloyd Jones, a teologia sistemática de Rod. Você traduziu? Aquele volume Sim. ali de quase 200 Estou vendo ali, quase 200 páginas. Quase 200? Não, ele tem mais. Está falando da teologia sistemática de Rod? Charles Rod? 1.700 tantas páginas. Mas quero dizer ainda que o volume de tradução que ainda não saiu das editoras é tão grande que 100 mais ou menos já está circulando. 100. Você fala em termos de volumes. Em termos de volumes. De volumes. Qual o tradutor que você não traduziu que você gostaria de traduzir? Você fala, olha, eu queria ter traduzido tal autor, tal teólogo. É um tanto difícil porque grandes compêndios de teologia foram traduzidos pelas editoras hoje, né?
A editora da Assembleia de Deus tem publicado obras de cunho reformado grandiosas. Agora eu vou cometer uma aparente contradição. Eu fiquei muito feliz da CPAD produzir as obras de Armínio. Por quê? Jacó Armínio, que CPAD, para quem não sabe, arminianismo. CPAD, para quem não sabe, é a editora das Assembleias de Deus, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Tá, por que você ficou feliz pelo fato da CPAD ter publicado os conteúdos, os trabalhos de Jacó? Primeiro que Armínio em si mesmo foi um santo varão. É mesmo? Armínio era calvinista, ele teve dificuldade e torceu umas coisas lá, mas ele não era de uma mente maligna, ele era sincero, ele achava que tinha que aperfeiçoar o que Calvino escreveu. Isso não deu certo para ele, porque ele criou o arminianismo, que é muito pior do que o que ele pensava. Em que aspecto você fala que ele é muito pior? Porque muita coisa do arminianismo hoje, Armínio não ensinou. Exageraram, com o passar do tempo, foram já exagerando, cada teólogo e tal. Mas, primeiro que Armínio precisava ser conhecido na fonte. Agora nós temos a fonte. Eu parabenizo a CPAD por ter feito esse trabalho. Segundo, é que na minha convicção cristã, que a confrontação é que burila a verdade de Deus em nossa mente. Então, como eu tinha convicção e tenho que Calvino tinha que falar português, então eu também creio que Armínio precisava falar português para ser confrontado arminianismo com calvinismo, porque está em jogo a verdade de Deus. O que está em jogo, Paulo, é a verdade de Deus. Não a verdade minha nem sua. Sim, claro. A verdade do Espírito Santo. Por isso eu fico arrepiado quando eu vejo a Bíblia tratada no Facebook, principalmente, tratada assim, a revelia, como sendo um brinquedo. O indivíduo fala qualquer coisa sobre a Bíblia, sobre uma doutrina, né? Por exemplo, o indivíduo diz lá, o dízimo é do diabo. Como é possível falar isso de uma instituição divina? Sim. É falta do temor de Deus, Paulo. Sim, claro. Nós precisamos crescer no temor de Deus. Se uma doutrina no Antigo Testamento teve vigor e hoje não tem mais, porque Cristo veio e interpretou em si mesmo a verdade do Antigo Testamento, mas nós não podemos dizer que uma doutrina do Antigo Testamento é do diabo. Não podemos fazer isso. Então eu vejo muita leviandade no Facebook. E eu não comento essa leviandade. Eu sou um grande pecador. Mas eu trato a Santa Escritura com a seriedade que João Calvino me ensinou a fazer. Pois é, gente. Quem me acompanha aqui na TV Caminho Livre sabe que eu venho, né, do Adventismo do Sétimo Dia, que eu estive lá dentro 26 anos. Conheci o pastor Walter, como eu disse no vídeo de ontem, sábado 28 de julho de 2019, essa semana na Livraria Teológica. Fiz o convite a ele de estarmos aqui hoje na sua casa, não necessariamente na sua casa, mas de fazer uma entrevista com ele. Ele aceitou, né, de pronto. Eu fiquei muito feliz com isso, fiquei mais feliz ainda por ter sido recebido por ele pela sua esposa Cremilda, né? Cremilda. Uma Cremilda, de um modo muito, muito simpático, gentil, generosos demais. E eu quero dizer o seguinte, algo que eu já disse no início dessa entrevista, que esta é a primeira de uma série de conversas que nós teremos com o pastor Walter, porque eu quero muito que ele me ajude nesse trabalho de divulgar o Evangelho da Graça do Senhor Jesus, que é o que eu tenho feito desde janeiro de 2017. Comecei o canal em janeiro de 2017 com este propósito, de divulgar o Evangelho da Graça, fundamentado nas 5 doutrinas da graça.
E aí a gente tem assunto. E aí a gente tem assunto. E que assunto? E que assuntos, Que né, assunto, pastor? Então é isso, gente. Eu queria de novo reforçar esse convite. Eu te chamo de você, não em falta de respeito aos seus cabelos brancos, não, tá? Eu prefiro. Então. E não me ponha título, nem pastor, exatamente. nem reverendo, nem nada. Exatamente. Walter, meu nome limpo. Walter Graciano Martins tem que falar. Pois é, mas eu te chamo de pastor em respeito ao seu trabalho, tá? Então é o seguinte, eu queria contar com o seu auxílio, contar com a sua ajuda, sempre que você puder nos trazer uma mensagem, nos trazer uma informação a respeito de algo, de um trabalho que você está realizando. Isso vai enriquecer o nosso canal. E eu estou te fazendo uma proposta aqui agora, de público. Eu falei lá na livraria com o Paulo, que quando ele saiu, não falei com ele, mas com o Jefferson, quando ele saiu, eu disse para o Jefferson, esse homem acaba de acender dentro de mim uma centelha, não sei se ele vai dar conta do recado, porque eu não sou um indivíduo simpático, eu não sou um indivíduo festejado, eu sou um indivíduo discreto, eu chamo isso aqui de minha oficina, eu vivo aqui, cerca de 200 obras traduzidas aqui, confinado aqui dentro, né? Aqui. Então, o Paulo acendeu dentro de mim uma centelha. E eu espero que essa centelha aumente e não se apague. Porque é muito importante. E quero dizer ainda, Paulo, o seguinte, eu amo os cristãos evangélicos. Eu amo os arminianos. Eu não os odeio, isso seria anticristão. Eu os admiro em muita coisa. Eles estão equivocados. Por exemplo, eu vejo no Adventismo muitas coisas louváveis. Sim. E me encontro com os Adventistas, a gente conversa. Então, eu não odeio ninguém. Eu quero que os adventistas descubram a fé reformada para saber que esta é a verdadeira fé em torno da graça, porque, infelizmente, o grande problema adventista é colocar na dianteira a lei, que somos impossível, é impossível que nós pratiquemos perfeitamente a lei para sermos salvos. Então, nós não odiamos a lei, nós amamos a lei, sim, claro, mas declaramos que somos salvos pela graça. E então eu amo os adventistas. Eles são um povo sincero, sim, um conheço povo muita gente sincera, trabalhador, um povo que faz obras sociais, sim, claro, magníficas em âmbito mundial, no mundo da música, isso, são admiráveis, exatamente, e tal. É preciso corrigir. Se a Igreja Adventista corrigisse esse problema, deixasse de ser legalista para ser cristãos de convicção reformada, seria uma glória. Realmente, seria uma glória. Realmente. Eu tenho, não dito nessas palavras, mas nós temos trabalhado nesse sentido lá na TV Caminho Livre. Então, um trabalho louvável seu, viu, Paulo? Pois é, graças a Deus, Deus tem, através da TV Caminho Livre, alcançado muitas pessoas no Brasil e ao redor do mundo. Eu posso dizer isso com muita tranquilidade no meu coração, sem exagero, sem radicalismo, sem nada. Pastor Walter, eu queria indicar agora para os nossos amigos que nos assistem o livro João Calvino no Brasil, ou Caminhos da Providência, deste homem aqui, ó, ele é o autor deste livro. Eu estou ganhando este volume aqui, eu disse para ele, vou repetir para vocês agora, eu amo receber presentes, quem é que não gosta de receber um presente? Mas o presente que eu mais gosto de ganhar é esse aqui, ó, é um livro, inclusive físico, né? Eu posso cheirar, posso tatear, eu sinto, eu rabisco, que eu leio rabiscando. Eu agradeço a você por esse presente, vou começar a leitura hoje ainda desse livro, João Calvino no Brasil, ou Caminhos da Providência, de Walter Graciano Martins. Essa figuraça que está aqui do meu lado, esse homem de Deus que está aqui do meu lado, que me deu essa alegria enorme de estar aqui na casa dele, conversando, aprendendo com ele, ouvindo seus testemunhos, que são muitos. Antes de nós gravarmos essa entrevista, nós conversamos aqui durante 1 hora,
E olha, eu vou dizer uma coisa, não tem muito o que conversar ainda. Este é o segundo livro. Eu tenho o primeiro, é o Livro da Vida. Lá eu falo teologicamente a respeito do livro onde o nome dos eleitos está registrado para todo sempre. Olha que coisa maravilhosa, O gente. Livro da Vida. Quem me acompanha na TV Caminho Livre sabe que eu já fiz e faço várias referências ao Livro da Vida. Nós temos feito referências em determinados assuntos que nós tratamos na TV Caminho Livre, nós temos feito referências ao Livro da Vida. Inclusive, eu gravei uns 3 ou 4 vídeos colocando o Livro da Vida como referência principal dos assuntos. Pastor Walter, Não sabia disso. não sabia? Não. Não, mas olha, é por isso que eu estou te falando, nós vamos ter muito para conversar aqui. Nós vamos ter muito assunto para tratar aqui na TV Caminho Livre. Eu fico muito feliz de ter sido recebido da forma Estou como você entusiasmado com nos você. recebeu. Oh, rapaz. Seu idealismo. Graças a Deus, graças a Deus. Eu contei aqui para o irmão Walter parte da minha história que vocês já conhecem, né? Inclusive citando aqui o nosso irmão, parceiro, amigo, companheiro, Elias Miranda. Falei sobre o Elias aqui, da minha experiência com Elias para o irmão Walter, pastor Walter, né? E alguns outros irmãos que também já fazem parte da nossa história, da nossa caminhada. E eu fico muito feliz de poder contar com o auxílio luxuoso desse servo de Deus, desse homem espetacular que está aqui do meu lado. Nós vamos voltar a falar com ele, nós vamos voltar a conversar com ele. Ele vai ter toda a liberdade, ele vai ter, vejam bem que eu estou fazendo aqui, ele vai ter toda a liberdade de vir aqui à TV Caminho Livre, falar sobre o que ele quiser, né? Tratar do assunto que ele bem entender, da forma como ele quiser. Ele vai ter essa liberdade, ele vai ter essa chancela nossa. E é um parceiro, a partir de hoje é um parceiro, é um companheiro nosso aqui na TV Caminho Livre. Fico muito feliz, eu dou glória a Deus, porque eu conheci um servo de Deus, e isso me traz muita alegria, saber que, assim como nós, que prezamos por esse Evangelho maravilhoso da graça, que amamos esse Evangelho maravilhoso da graça, ele também ama esse Evangelho, ele está disposto a continuar trabalhando, enquanto vida ele tiver, força e saúde ele tiver, em prol da promoção, da pregação desse Evangelho maravilhoso da graça do Senhor Jesus. Eu não gostaria de sair daqui hoje sem ler um texto bíblico. Pega para mim aqui, pastor Walter, minha Bíblia. Eu sei que você já me deu um livro, já me deu o prazer de ser recebido aqui na sua casa, e eu quero deixar aqui, diante de tudo que você já falou comigo hoje, mesmo antes da entrevista, assim que você foi contando a sua história, o Espírito foi me enchendo, me tomando conta de mim, e eu fiquei emocionado, tive que me segurar aqui, e eu quero ler um texto que a sua história, o seu testemunho me fez, o Espírito Santo me direcionou para ele, o Espírito Santo me levou para ele. E o texto se encontra aqui em São Mateus, capítulo 5, versículos, especificamente, não vou ler todas as bem-aventuranças, mas especificamente os versículos 10, 11 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Isso aqui é maravilhoso, né? Saber que apesar de nós estarmos sendo, por muitos, de forma ignorante no sentido de não saberem o que estão fazendo, né? Nos perseguindo, nos odiando, mentindo, nos injuriando, caluniando, difamando, vilipendiando o nosso caráter. Tenho certeza que você já sofreu com isso. Muito. Pois é, mas assim também fizeram com os profetas. Quanto mais perfeita é a nossa fé,
quanto mais ousada, mais convicta, mais definida, mais a tendência é sermos perseguidos, incompreendidos por isso. É verdade. E olha, eu disse para o irmão Walter, e vou repetir aqui na presença dele e em público para vocês que nos assistem agora. É uma bênção para mim. Eu tenho certeza que é para ele também. Receber esse tipo de experiência, digamos assim, por parte de pessoas que não compreendem, não alcançaram o sentido do nosso trabalho, do dele, do que eu estou fazendo agora. É óbvio que o dele em muito maior amplitude, mas é uma bênção ser caluniado, ser injuriado, ser objeto de injúrias as mais diversas, por conta do quê? Por conta disso aqui, ó. Por conta disso aqui. É uma bênção, é uma graça que Deus nos deu. Pastor Walter, para fechar o vídeo, muitíssimo obrigado por nos ter recebido aqui. Você... Eu sou o devedor. Não. E olha, de público eu estou abrindo aqui as portas do nosso canal TV Caminho Livre para que você faça parte dele, nos ajudando a divulgar, a promover o Evangelho da Graça. Ao sair daqui eu vou te passar todos os detalhes de como você vai fazer sempre que você quiser aqui. Olha só, gente, daí dá para vocês verem que maravilha esse lugar aqui, né? Isso aqui para mim é um santuário, na verdade, né? Quando eu entro num lugar e vejo essa riqueza que eu estou vendo aqui na estante, isso para mim é um santuário. Eu quero você junto conosco. Será um prazer. Divulgando a palavra, promovendo o Evangelho, fazendo críticas literárias, falando sobre teologia, falando sobre o seu trabalho. Pode contar comigo com o meu engajamento. Que coisa maravilhosa, gente, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. É uma bênção e pode esperar, porque Walter Graciano voltará aqui mais vezes na TV Caminho Livre junto conosco. Glória a Deus por isso. Amém. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Que Deus te abençoe. Onde você estiver, esteja você fazendo o que estiver, que Deus esteja com você, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.